Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a estudar para o Enem, começando agora em fevereiro. Uma vez que você já não tem mais desculpa, porque o Carnaval passou, o FIES passou, o ProUni passou e também o SISU também já passou. Então se você ficar comigo aí até o final, você vai aprender a fazer um plano de estudos que vai te permitir chegar lá em novembro com muitas chances de aprovação. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você quer aprender a estudar humanas de uma maneira efetiva, ainda não estão abertas as inscrições para a minha plataforma, mas a gente vai lançar uma turma nova agora no final de fevereiro, para a plataforma Rafael Duarte, que já levou mais de 3 mil alunos aos 40 acertos ou mais em humanas. Se você quiser receber informações sobre essa nova turma, clica aqui na descrição, no primeiro link da descrição, e vai lá e faz a sua matrícula, beleza? Na lista de espera, que minha equipe vai entrar em contato com você. Bom, agora que eu já fiz a minha pequena propaganda, deixa eu te explicar de onde surgiu esse vídeo. Na verdade, esse vídeo é uma série antiga do canal. Todo ano a gente faz esse vídeo em fevereiro, né? A gente espera passar o Carnaval e espera passar o SISU para que as coisas não se encavalem uma em cima das outras. Qual que é o intuito desse vídeo? É te explicar algumas diferenças entre estudar para um vestibular tradicional e estudar para o Enem e, lógico, te explicar como é que você faz para estudar para o Enem com eficiência. Então, sem mais delongas, o primeiro ponto que você precisa de fato atentar é o fato de que você precisa montar um cronograma. E eu sei que nesse momento, você que está fazendo cursinho, você que ainda não decidiu o que você vai fazer, você já deve ter visto 200 mil cronogramas prontos na internet. E você já deve ter tido a tentação de usar esses cronogramas na tua rotina de estudos. E o que eu vou falar para você é uma coisa que parece óbvia, mas muitos de vocês não têm clareza. O cronograma pronto muitas vezes não funciona. Seja o do cursinho, seja o cronograma pronto que você encontra na internet. Ele não funciona porque ele não leva em conta a sua realidade. E aí eu vou te ensinar agora a montar um cronograma que leve em conta a sua realidade. O primeiro passo para isso é entender quantas horas por dia você tem. E quando eu estou dizendo quantas horas por dia você tem, eu não estou dizendo quantas horas por dia existem livres, né, na sua rotina, mas quantas horas por dia você pode dispor pro estudo. Se são 5, se são 6, se são 7, se são 2, 3, cada um tem uma realidade diferente. É por isso que o cronograma pronto não necessariamente funciona, tá? Tendo em vista essas horas, agora você vai precisar fazer uma divisão dessas horas. Como é que você vai fazer uma divisão dessas horas? Como você sabe, o Enem possui 4 áreas, mas a redação, totalizando 5 áreas. Você vai ter que entender o que tem maior ou menor peso para o seu curso. Então, por exemplo, se você tem lá no seu curso maior peso para redação, você vai precisar dispor de mais horas de estudo para redação. Isso porque, lógico, redação é uma área que tem um maior peso já naturalmente. E se ela tem um peso ainda maior para o seu curso, você vai precisar dedicar muito tempo do seu cronograma para redação. Rafael, como é que eu descubro os pesos para distribuir o horário do meu cronograma? Cara, você vai pesquisar o nome do seu curso, a universidade dele e vai botar termo de adesão. Eu explico isso melhor lá no meu Instagram. Tem um destaque no meu Instagram que eu explico para você como é que você faz para localizar esses pesos e também para localizar, lógico, como é que você vai montar esse cronograma. Me segue lá, o @prof.rasfael. Uma vez que você localize o termo de adesão e você consiga montar o seu cronograma proporcionalmente com os pesos das disciplinas, agora é o momento de você escolher o seu material de estudo. E aí tem muitos de vocês que cometem um erro que é um erro crasso, assim, um erro grande. Uma vez que você monta o cronograma, distribui tudo certinho, vê o número de semanas que você tem até o Enem, vocês começam a pensar que o vestibular tradicional, FUVEST, UERJ, Unicamp, Unesp, USE, é idêntico ao Enem. E isso é um erro muito, muito, muito grave. Especificamente quando a gente se refere e quando a gente está falando do primeiro dia. Cara, no primeiro dia, o Enem ele é muito distinto dos vestibulares tradicionais. Se você pega a redação, só para ficar com um exemplo, o modelo de redação do Enem ele é muito distinto de outros modelos de redação. Se você pega a prova de linguagens, por exemplo, você vai ter conteúdos muito diferentes, né? Inclusive, muitas pessoas acham que linguagens no Enem é só interpretação e, bom,
tá longe de ser só interpretação. E se você pega humanas, a mesma coisa acontece. As pessoas pensam que é só interpretação, por um lado, e aí acham que não precisa estudar humanas, ou por outro lado, pensam que é só o conteúdo clássico do cursinho de 36 semanas, e aí a galera estuda esse conteúdo, chega na hora da prova e não consegue ir bem, não consegue passar ali de 25, 30 acertos e nunca sabe o que aconteceu. Isso acontece porque vocês estão estudando errado para esse primeiro dia e acham que estudar como se você estivesse estudando para o vestibular tradicional ou para a escola vai te ajudar a estudar para o Enem. Isso não é verdade. Existe um documento que você precisa conhecer, que é a matriz de referência do Enem. A prova do Enem, ao contrário do vestibular tradicional, ela não cobra no primeiro dia conteúdos clássicos, como necessariamente primeiro reinado, segundo reinado, Brasil colônia, enfim. Esses conteúdos eles até aparecem na prova, mas eles só aparecem como uma forma de medir as habilidades, as 30 habilidades que são cobradas em ciências humanas, que são cobradas em linguagens, por exemplo. Para você conhecer essas habilidades, você precisa conhecer esse documento, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E na verdade eu vou fazer até um negócio melhor. Eu vou deixar um vídeo em que eu explico como é que a matriz de referência pode mudar os seus estudos aqui para o primeiro dia da prova, tá? E especificamente eu explico o caso de humanas. Inclusive, se você quiser entender como é que você constrói, né, os conceitos necessários para ir bem na prova de humanas, para você entender que humanas não é só interpretação, mas também humanas não é apenas, né, aquele conteúdo todo que cai no cursinho, que você não precisa de tudo aquilo, você não precisa de um curso que dure 36 semanas de conteúdo de humanas para fazer o Enem. Clica aqui no primeiro link da descrição e se inscreve na lista de espera da plataforma Rafael Duarte. Lá a gente te ensina o que a gente chama de mínimo conteúdo viável para fazer a prova. É esse mínimo conteúdo viável que você vai precisar, inclusive, entender e dominar, né, e colocar no seu cronograma nos dias que você for estudar humanas, linguagens, matemática e também natureza. É importante que você consiga, nas suas 4 áreas do conhecimento, fazer uma evolução escalada. O que é isso? Que você, lá na primeira semana do seu cronograma que a gente está construindo aqui juntos, consiga botar os conteúdos mais simples e nas últimas semanas os mais complexos. Ah, Rafael, mas por que eu vou fazer isso? Cara, primeiro porque é mais fácil de aprender, né? Mas segundo porque o Enem, ao contrário dos vestibulares tradicionais, ele não funciona, né, na partir da lógica que a gente chama de TCT, que é a teoria clássica dos testes, que é basicamente contar os pontos pelos acertos. Então, um acerto equivale a um ponto. No caso do Enem, a teoria de resposta ao item, ela cria múltiplos cenários de nota distintos para a mesma quantidade de acertos. E o que determina se você fica com a nota maior ou menor é o quanto você acerta as questões mais fáceis. Para falar de uma maneira bem crua, tá? É bem mais complexo do que isso, mas é isso que você precisa saber. Então você precisa começar do básico até o avançado. É por isso que seguir um cronograma, por exemplo, pronto, talvez não seja bom, porque o cronograma pronto vai dizer que você lá na 10ª semana em matemática tem que ver geometria plana, mas você ainda não tem nem direito organizado coisas da matemática básica, como tipo regra de 3, porcentagem. Então o ideal é que você só avance de uma semana a outra no seu cronograma, caso você de fato consiga mesmo dominar aquele conteúdo. E Rafael, como é que eu faço para saber se eu domino aquele conteúdo, aquela habilidade, se eu tô aprendendo matemática, se eu não tô aprendendo matemática? Cara, é muito importante nesse mês você começar os seus estudos com um simulado, que a gente chama de simulado diagnóstico. Isso vale tanto se você estiver saindo do ensino médio agora, ou estiver chegando no 3º ano, como se você já estiver fazendo Enem há muito tempo. Se você já estiver fazendo Enem há muito tempo, inclusive, isso é mais importante do que se você estiver, sei lá, no 3º ano do ensino médio. Porque se você já estiver fazendo Enem há muito tempo, é possível que em algumas áreas você só precise de manutenção. Talvez você nem precise de um cronograma de 30 semanas, enfim, de rever todos os conceitos-chave das disciplinas. E por que você não precisaria rever esses conceitos? Porque você já está num patamar de acertos, 35, 36, 37, às vezes até 40 acertos se você está tentando medicina, que logicamente fazem com que você não precise voltar necessariamente aos conceitos, mas sim apenas tenha que fazer exercícios para rever o conteúdo e ver onde estão as suas lacunas. Se você fizesse esse simulado diagnóstico e já estiver acertando mais de 35 questões de uma determinada área, talvez valha mais a pena você focar em fazer exercícios no seu conteúdo. Isso não vale muito para humanas e linguagens, porque em humanas e linguagens você até pode acertar 35 questões, mas se você não tiver ainda o domínio das habilidades, muito provavelmente você tem alguns conceitos
que não estão claros. Mas em matemática e natureza, talvez valha mais a pena você fazer um caminho reverso e ir sanando as suas lacunas. Rafael, beleza, depois que eu fiz o primeiro sinônimo de lógico, como é que eu faço o segundo? Cara, o ideal nesse momento, se o teu foco não é estudo por exercícios, se você não está no teu cronograma organizando ele por exercícios, o ideal é você fazer um simulado a cada 2 semanas, tá? Até junho, julho, é nisso que a gente vai focar. Por quê? Porque esses simulados, quando você for corrigir eles, isso é muito importante, correção de simulado não é só você ver se você acertou ou errou a questão, tem que entender a causa do erro, e para você aprender a fazer isso, cada área tem processos próprios. Lá na PRD a gente ensina como é que você corrige os simulados de humanas, né? Para ter um diagnóstico, um mapa completo do que você precisa melhorar. Mas uma vez que você corrige esses simulados, ele vai te indicar se você tem muitos padrões de erro de conteúdos que você já viu. Então os simulados eles são muito importantes para isso. Agora, tem uma outra coisa também. Além dos simulados, é necessário que você faça exercícios dos conteúdos que você já viu. Isso é muito importante, tá? Se o método de estudo que você está utilizando para o Enem, ele não foca em questões do modelo Enem, ou seja, se numa aula de conteúdo, né, numa aula teórica, ele não realiza exercícios para te mostrar como aquele conteúdo cai na prova, é sinal de que você está sendo enganado. Talvez esse conteúdo simplesmente não caia na prova. Você precisa masterizar e dominar o modelo Enem. Para isso, você precisa fazer muitas questões de modelo Enem, não questões de outros vestibulares, como FUVEST, como Unicamp. Isso é especificamente válido pro primeiro dia, tá? Em linguagens humanas, onde o modelo Enem é muito diferente dos outros vestibulares, tá? E além de começar a se preocupar em dominar o modelo Enem, que é uma coisa que a gente faz logo na primeira parte lá da plataforma Rafael Duarte em humanas, e é por isso que os nossos alunos conseguem acertar tantas questões em humanas. Um outro ponto importante também é o treino constante da redação. Não existe ser aprovado no Enem, tirar 960, 980, 920 na redação, 900 mais no caso, sem um treino semanal de redação. Fazer uma redação uma vez por semana, ter alguém para corrigir essa redação, e mais do que isso, né, conseguir reescrever ela de forma a sanar os seus erros, é muito importante se você quiser escalar a tua nota. Ah, Rafael, mas eu vi lá no início do vídeo, você falou para eu medir um peso de redação, para mim o peso de redação também é não. Mesmo assim, lembre-se que mesmo com um peso menor em redação e matemática são áreas que você pode chegar até a 1000 pontos. No caso da redação, sempre garantido. E em matemática, em alguns anos, você pode até passar de 1000 pontos, né? Embora tenha muito tempo que isso não aconteça, né? Na verdade, matemática você tem chegado aí entre 950 e 985 pontos, que é muito próximo de 1000 e muito mais do que humanas, natureza e também linguagens. Então, não negligencie nenhuma área, mesmo que essas áreas tenham um peso menor para você. Isso porque a TRI escala muito a nota nos primeiros níveis de acerto. Se você observar as tabelas de acerto, né, de nota por acerto, em todas as áreas, inclusive em linguagens, onde sua nota escala menos, lá nos 15, 16, 17 acertos, existe uma diferença grande, né, grandíssima de pontos que você pode tirar nas notas conforme você vai evoluindo 1 ou 2 acertos. Essa diferença vai diminuindo conforme você vai chegando mais próximo de 40 e 45 acertos. Então não negligencie, não abra mão de pelo menos fazer o básico nas áreas que possuem menor peso para você. Eu já vi muita gente ser reprovado, por exemplo, em medicina, porque não tinha nota de humanas, porque focou muito em natureza e em redação. Então faça ao menos o mínimo para chegar ali ao patamar dos 40 acertos das 4 áreas, se você for de medicina, ou pelo menos num patamar mínimo ali de proficiência, dependendo aí se o teu alvo for em outros cursos. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como estudar para o Enem em fevereiro. Eu fiz um panorama completo, desde construir um cronograma até a rotina de simulado, redação, como é que você precisa fazer para determinar o conteúdo que você vai estudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso esse vídeo tenha te ajudado, deixa o seu like aí e não esquece também de compartilhar com aquele teu amigo que tá perdidinho no pagode, beleza? Se você se interessou pela plataforma Rafael Duarte, primeiro link da descrição, se inscreve aqui na lista de espera, beleza? Então é isso, galera, um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.